acreditação e avaliação, em que tenho tido a oportunidade de fazer a avaliação, acho eu, praticamente tudo o que se passa em Portugal no campo das atividades científicas biomédicas. Portanto, sei muito bem quem são as pessoas que estão a trabalhar nessa área. Também no Conselho Geral da Universidade de Lisboa, na Assembleia da Faculdade de Medicina de Lisboa, na Comissão de Acompanhamento da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Minho e, particularmente, numa coisa que eu queria deixar aqui como último ponto, em relação a sementes, e que foi a criação, juntamente com o Instituto Superior Técnico e com a Faculdade de Medicina de Lisboa, do curso de Engenharia Biomédica, um curso verdadeiramente interdisciplinar, que me parece ser uma ótima semente para que resta a germinar e que daí também, hoje em dia, a fusão das universidades em Lisboa, a Universidade Clássica de Lisboa e a Universidade Técnica. Portanto, é uma verdadeira semente para a criação desta proposta de fusão. Pode ser, por este lado, um tipo de semente para demonstrar que é possível, mesmo para pessoas que já estão aposentadas, ainda fazer qualquer coisa para melhorar a situação, neste caso, do nosso país. Muito obrigado. Extraordinário ouvir o professor Lopes da Silva afirmar que na Holanda, a partir dos 65 anos, da idade da reforma, o governo holandês permitiu que ele fosse trabalhando ano após ano, não é verdade? Eu cá lembro-me do meu pai que todos os anos ia ao Automóvel Clube de Portugal para que lhe renovassem a carta de condução e mais nada. E Cláudia? Continua tu. Bom, e está aqui escrito, e eu quero cumprir. Pedimos aos premiados para virem à frente do palco para o aplauso final e também para aquela composição cujo resultado serão as fotografias e os vídeos. Fica então um aplauso final aos premiados. Mas faltam os outros todos. Os outros todos. Muito bem. Muito bem. Se me permitem o tom informal, estão dispensados mais uma vez. Parabéns. E peço-vos mais uns instantes para ouvirmos algumas palavras. São de pessoas que representam as instituições que tornaram esta gala possível. António Lúcio Batista, por favor, o representante da Altec. Jorge Massada cada vez mais reduz o tempo. Portanto, eu vou só, muito rapidamente, dizer 3 ideias que trouxe aqui hoje de reflexão. Primeiro, lembro-me de ser miúdo e ir ao Jardim Zoológico de Lisboa. Nunca mais me saiu do meu espírito. Havia lá um elefante a quem se deitava uma moeda, ele deitava no cesto e tocava ao sino. Não sei se esse elefante ainda é vivo, mas isto é para lembrar que a maior parte dos cientistas não recebem a moeda e não tocam o sino. Esta gala da ciência é o sino dos cientistas. Segundo ponto, ciência e empreendedorismo. Estou bastante satisfeito, e acho que podemos estar todos satisfeitos, com o programa Horizonte 2020, já foi aqui focado. É um grande avanço porque contempla não só a ciência, Portugal fartou-se e continua a fazer ciência, e essa ciência fica, muitas vezes, parada sem passar para a parte do empreendedorismo das empresas que eu cria valor acrescentado e postos de trabalho. Ou então é aproveitada por outros países. Este programa Horizonte 2020 já dá grande ênfase
ao empreendedorismo, à passagem da ciência para a inovação e para as empresas. E a saúde parece como a primeira linha. São 81 bilhões. Parabéns à nossa deputada Maria da Graça Carvalho, porque ela quer 100 bilhões para tirar a Europa, tornar a Europa competitiva a nível internacional, líder. Fico também satisfeito por ver que o nosso país acolhe cada vez mais aqueles que estiveram fora e que, no dizer do nosso filósofo José Gil, se sentiam como exilados dentro do seu próprio país. Essa realidade, a realidade atual é totalmente diferente. Eles são bem-vindos, sentem-se completamente integrados. Queria lançar, por último, para ser muito rápido, um apelo, uma mensagem para o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Portas. De certeza que ela chega lá. É preciso sinos e elefantes a tocar por esse mundo fora, principalmente nas capitais importantes. Cada vez que vamos lá fora, abrimos os jornais internacionais, vemos notícias de todos os países, da Croácia, daqui, da lá. De Portugal, às vezes é zero. Portanto, atenção que é preciso, a ciência que se faz em Portugal, que haja elefantes por esse mundo fora a tocarem a sineta do que aqui se faz. Só uma palavra final de agradecimento para a equipe da Altec, que é uma empresa, que é uma associação sem fins lucrativos e que toda a equipe é voluntária, e eu queria fazer este agradecimento especialmente à nossa secretária e a toda a equipe, porque é realmente um trabalho excelente, sem qualquer remuneração. Muito obrigado a todos. E fala agora Rosália Vargas, presidente do Ciência Viva. Pois, muito boa noite a todos. Permitam-me que, no Sr. Ministro da Educação e da Ciência, professor Nuno Crato, cumprimente todos os presentes na sala. Gostaria também de começar por cumprimentar as premiadas e os premiados, felicitando-os. Apesar de tudo, esta é só uma pequena homenagem pelo grande trabalho que fazem. E a Ciência Viva que o diga, pois a razão do nosso trabalho deve-se à comunidade científica. A nossa missão está ancorada na ciência e em quem a produz. E esta é mais uma razão para nos associarmos desde a primeira hora a esta iniciativa, a Gala da Ciência. Por isso, quero cumprimentar muito especialmente o diretor do jornal Ciência Hoje, Jorge Massada, e os seus subdiretores do jornal Ciência Hoje, que são os investigadores, a Raquel Soares e o Tiago Fleming Outeiro, pelo trabalho que fazem pela divulgação da ciência e dos seus investigadores. Muitos parabéns, portanto, e se não me engano nas contas, creio que são já 7 anos do jornal Ciência Hoje, que, como dizem, é um jornal de ciência, tecnologia e empreendedorismo. E eis-nos aqui já na 6ª Gala, não, é a 5ª Gala da Ciência, sempre neste lugar, onde em cada ano se tem vindo a reconhecer o trabalho e o mérito de quem faz a ciência e de quem a divulga. Felizmente, acho que podemos ir já reservando nas nossas agendas todos os maios do futuro, porque é inesgotável a razão de premiar as mulheres e os homens que fazem ciência ou que, de diferentes formas, se cruzam com ela. Existem sociedades onde é costume plantar um maio ou plantar uma árvore em honra de alguém. O Ciência Hoje não podia, pois, ter escolhido a melhor altura em cada ano para honrar todos os presentes, em especial os premiados. Entrar nesta casa em cada ano é ter a garantia de ter a ciência à nossa volta e, sobretudo, quem a faz. Homens e mulheres cientistas que gostam de partilhar a ciência com o público. Por último, gostava de deixar aqui uma saudação muito especial aos estudantes que participaram no concurso que os levou pelo exercício do jornalismo científico. Parabéns por isso também aos alunos e aos professores que sempre incentivam os seus alunos a viverem a escola em muitos lugares e de muitas formas. A isso podemos chamar uma escola muito viva. A Ciência Viva agradece a vossa participação nestes projetos,
A Ciência Viva agradece aos investigadores a vontade e a disponibilidade de comunicarem a ciência. A Ciência Viva agradece ao Ciência Hoje e, em especial, ao Jorge Massada, por organizar, mais uma vez, esta bonita gala de ciência. Obrigada. Avançamos rapidamente para o final. Quero lembrar-vos que a gala termina com a atuação da Orquestra Invicta Big Band. Invicta Big Band, que irá interpretar obras, sobretudo, de Erik Satie, Chopin, Schumann, Debussy e também da dinastia Carreira. Tony, David and Michael Carreira. Convidamos a assistirem e, por que não, a dançarem freneticamente. Estamos em festa. E agora tenho aqui ao meu lado o meu queridíssimo amigo de longa data, Jorge Massada, diretor do Ciência Hoje. Boa noite. Eu quero agradecer a vossa presença em geral e muito particularmente a do Ministro Nuno Crato, que eu sei que teve de vencer algumas dificuldades pessoais para estar aqui hoje, do Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Dr. José Ribeiro e Castro, e da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira. Instruíram-me que devia ser esta a ordem protocolar de dizer as coisas e eu respeito isso. Quero agradecer também a todos os cientistas que aqui se deslocaram para receber os Seeds of Science, que eu penso que são hoje uma manifestação muito interessante no meio da comunidade científica e, parafraseando o que foi dito aqui o ano passado pelo professor Arcelo Pato Carvalho, eles não são mais do que o reconhecimento da sociedade civil pelo trabalho que abnegadamente fazem todos os dias, muitas vezes em silêncio e sem se dar conta que está a ser feito. Mas nós damos conta e atribuímos estes prémios. Quero agradecer também aos jovens que participaram no concurso Jovens Jornalistas de Ciência, e retomar as palavras da Rosalia Vargas aqui há 3 anos, quando explicou e disse que a gala tinha uma característica muito curiosa, que era este cruzamento geracional que aqui se verificava entre gente que já ultrapassou a casa dos 70 anos e gente que anda pelos 15, 16. Infelizmente, não podemos ter aqui hoje o menos novo de nós todos, o realizador Manuel Oliveira, porque isso completaria este cruzamento geracional que aqui temos. Pelo que nos diz respeito, nós vamos tentar manter a Gala da Ciência. Não tive a oportunidade de falar com o administrador Domingos Silva sobre a continuidade desta realização, deste acontecimento, mas já agora quero agradecer-lhe profundamente o apoio que nos dá desde 2008, ou como ele disse, desde 2007, quando nos encontramos numa loja da FNAC no Porto, passo a publicidade, e eu lhe disse assim, gostava de fazer uma Gala da Ciência, e você alinha nisso. Mande que eu vejo, e respondeu, passados uns dias, vamos em frente. E continuamos em frente, e gostaria que continuássemos em frente pelos próximos anos. E porque também do cruzamento geracional se trata, convido-vos, na linha do que disse o Zé Carlos Tinoco, a quem agradeço a presença, além da Cláudia Fonseca, que apresentaram muito bem esta gala. Quero convidar-vos a ouvir a Invicta Big Band, que é uma orquestra jovem, de jovens entre os 20 e os 30 anos, e que, ao contrário que aqui foi dito, vão tocar sobretudo música latina para dançar, porque isto é também uma festa. Muito obrigado e até para o ano, se nós quisermos. Boa noite. Pode ser que o maestro António Pinheiro nos faça uma surpresa. Eu falei em Erik Satie, na gimnopédie, na gnossienne. Vamos ver. E estamos mesmo no fim desta noite, Cláudia. É verdade. Se fizéssemos um rewind e voltássemos umas horas atrás e corrigíssemos algumas das nossas falhas... Queres fazer a gala toda outra vez? Porque não, isto foi apenas um ensaio, meus amigos e minhas amigas. Pois, estamos mesmo no fim. Entre gente de trabalho, hoje viu-se, e também de muita esperança, de reconhecido mérito, gente que também quer ouvir as palavras de um dos seus pares, Leonor Parreira, Secretária de Estado da Ciência. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu não vou de todo empatar-vos e ocupar o vosso tempo. Eu queria apenas juntar-me às felicitações que foram até agora dadas à organização deste notável gala de celebração da ciência,
de celebração do que é, de facto, a grande esperança e a grande oportunidade de todos os países para o seu desenvolvimento social e económico. E de facto, nós vimos hoje, isso já foi várias vezes referido, o que é este contínuo de gerações, desde os muito jovens, como vimos no início, até aos grandes consagrados que serviram a ciência toda a vida e que continuaram a servir, e vimos hoje o exemplo no professor Lopes da Silva, continuamente a ciência e o seu próprio país, embora trabalhando tantos anos lá fora. E vimos também, e como tem acontecido em todos os anos, a enorme diversidade de todas as áreas, e a diversidade essa, como todos nós sabemos, é o cerne da própria cooperatividade em ciência e, provavelmente e seguramente, a razão da fertilidade da ciência, desde a física, como vimos hoje, vários, ciências da vida, as ciências sociais, as ciências humanas, e eu só posso felicitar, evidentemente, todos os premiados, os deste ano, todos os que passaram por aqui nos outros anos, e dizer-lhes que, de facto, nos compete ajudar a ciência em Portugal, fazer tudo o que pudermos pelo progresso da ciência e tecnologia em Portugal, e não tenho qualquer dúvida, e julgo que ninguém tem dúvidas, de que é esse o nosso objetivo e que será esse o nosso esforço, continuar o progresso da ciência, de que todos aqui premiados hoje são exemplo. Muito obrigada a todos. Pedimos agora ao Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, José Ribeiro Castro, para usar da palavra. Queria, nesta altura, como deputado, como cidadão, agradecer ao Casino da Figueira, à Ciência Hoje, à Ciência Viva, à Altec, esta gala. Creio que é muito importante pelo espírito de corpo que fortalece entre a comunidade científica e também pela festa que anualmente celebra os êxitos e aqueles que mais se distinguiram em diferentes domínios da descoberta científica, da inovação e também da divulgação. De alguma forma, a minha semana começa e acaba da mesma maneira. Eu agora animo aí uns ciclos, um ciclo chamado Política e Pensamento, a Voz dos Livros, e ele começou exatamente com a apresentação pelo Bispo do Porto, pelo Sr. D. Manuel Clemente, convidei para esse efeito, de um grande livro, Os Descobridores, de Daniel Boorstin. Não sei quem aqui na sala conhece esse livro, é um livro que me fascinou na década de 80, que eu comprei e li para ver o que é que esse grande historiador americano dizia de nós, das nossas descobertas, e que depois descobri que esse livro falava de muito mais coisas, da descoberta do tempo, dos astros, do domínio do tempo, do relógio, que nós dominamos para nos dominar a nós, e a descoberta da Terra, dos mares, é aí que nós aparecemos, e a certa altura também, antes da última descoberta, que é a descoberta do passado, da memória da história, a descoberta da ciência e do processo científico moderno, a partir do século XVII na Europa. E o impacto que isso tem nas nossas sociedades, na economia, na nossa forma de viver. E isso é algo de absolutamente fascinante. Este livro é fascinante e todo este processo da descoberta é, aliás, um processo fascinante. Os dois ramos principais da comissão a que eu presido, já aqui o evoquei hoje, a escola e a ciência, e acho que têm muito em comum. Eu aos meus filhos dizia muitas vezes que para aprenderem, para serem bons estudantes, que tinham que ter duas qualidades. E creio que a escola e a ciência têm muito em comum nesse exercício de descoberta. Essas duas qualidades, além do estudo e do trabalho, são, no meu entender, a humildade e a curiosidade. A humildade de reconhecer que não sabemos e a curiosidade de querermos saber. Aquele que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, não aprende. E também não descobre nada, porque sabe tudo. E é muito importante nós estimularmos os jovens, como aqui vimos, e a sociedade portuguesa, a deslumbrar-se com esse gosto de aprender,
de estudar e também com este gosto de conhecer o mais além e de apreciar aqueles que fazem da ciência a sua vida. O conhecido que se estuda e o desconhecido que se desvenda são processos que estão em contínuo. E creio que é muito importante reforçarmos em Portugal esse fascínio. A ciência e a comunidade científica têm dado a Portugal boas notícias nas últimas décadas e é muito importante que nós saibamos fortalecer isso. E eu estou um pouco cansado da ideia que nós gostamos de dar de nós, que somos um país sem recursos. Não vos vou amassar com a minha teoria dos recursos, no meu entender são 4. Vou falar só do primeiro, que são as pessoas. E isso tem justamente a ver com a escola, com o desenvolvimento da educação, da avaliação do capital humano e também com a ciência, que é, como há pouco comentava com o Sr. Ministro, que eu cumprimento, a ciência é valor acrescentado puro. É puro valor acrescentado e é a capacidade também de nós nos valorizarmos através do empreendedorismo, da iniciativa e do prestígio internacional para as patentes que aqui também foram evocadas. Estas iniciativas que eu agradeço são uma forma de nós estabelecermos vasos comunicantes, que é um princípio também científico, assim aprendi, entre este enorme capital que é acumulado na comunidade científica portuguesa e o resto da sociedade, digamos, entre os cientistas e os ignorantes, entre os quais eu me incluo. Tive o privilégio, quando cheguei à Assembleia da República e a Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, de ver que já havia uns vasos comunicantes estabelecidos entre a comunidade científica e os ignorantes da política. São os cafés da ciência. E acho muito importante que se estabeleçam cada vez mais vasos comunicantes entre a comunidade científica e a escola, para que fortaleçamos esse gosto, esse fascínio, essa curiosidade de aprender e descobrir. Isso é o que fará de Portugal um país cada vez mais forte, cada vez mais próspero e cada vez mais seguro de si próprio, como nós precisamos de ser seguros somos nós próprios. Muito obrigado. Para terminar, Nuno Kratos, por favor, o Ministro da Educação e Ciência. Muito boa noite. Muito boa noite. Em primeiro lugar, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, comissão que eu terei o gosto de visitar pela 8ª vez este ano, na terça-feira. Senhora Secretária de Estado da Ciência, que terá o gosto de ir comigo também. Senhores Presidentes da Câmara Municipal de Coimbra e da Figueira, lamento não estar presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, que daqui saúde, mas a Sra. Vereadora transmitir-lhe-á os meus cumprimentos. Sr. Presidente da Altec, muito obrigado por continuar a apoiar a ciência. Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, caro amigo. Sr. Presidente da FCT, na dupla qualidade de premiado e depois de Presidente da FCT. Sr. Administrador de Casino da Figueira, Dr. Domingos Silva, muito obrigado por apoiar continuamente a ciência e a educação. Senhores diretores do Ciência Hoje, Jorge Massada, Raquel Soares e Tiago Oteiro, meus amigos que se encontram por todo o lado, o Pedro Moradas Ferreira mandou-me um SMS há pouco a dizer que queria falar comigo antes de ir embora, mas eu não o vejo na sala, está aqui, e de facto praticamente todos nós nos conhecemos, ou quase todos nós nos conhecemos, e estamos no meio de uma comunidade científica e de uma comunidade de educadores que acolhe com imenso gosto, imensa alegria e imensa esperança os jovens que se interessam por jornalismo científico, que se interessarão pela ciência e que se interessarão também pela divulgação da ciência. A ciência é o futuro do mundo, é o futuro de Portugal, é já o futuro que nós estamos a viver. A ciência é um exemplo para o país. Nós temos na ciência uma continuidade de investimento, não só em recursos financeiros e recursos humanos, que são essenciais, mas também e sobretudo em força de vontade, em persistência, em espírito de concorrência, em espírito de cooperação, em espírito de disputa internacional e em espírito de disputa pela excelência. A ciência tem sido em Portugal, nas últimas décadas, uma das áreas que mais cresceram
e uma das áreas que deveriam iluminar o nosso futuro como povo e como país e como nação, deveriam iluminar o nosso futuro por uma série de características que têm tido. Sobretudo esta característica da cooperação, o facto de nós termos todos cooperado, termos todos investido, estarmos todos juntos a desenvolver a ciência em